Você sabe o impacto da arquitetura e urbanismo na sua saúde e bem-estar? É sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou Mayra Cripa, sou engenheira civil e diretora de comunicação na EARP. E hoje eu tô com duas convidadas, Camila Camargo e Gisela Maser. Meninas, sejam bem-vindas. Gostaria de ouvir um pouco a trajetória de vocês. Pode começar, Camila? Posso começar. Bom, primeiro agradecer o convite para esse podcast. É um prazer poder estar aqui em Ribeirão Preto, com Maíra, com Gisela, colega Gisela, né? Eu sou arquiteta urbanista, formada há 25 anos, me formei no interior do estado, tenho uma trajetória que passou tanto pelo poder público, né, trabalhei em algumas prefeituras aqui do interior do estado, como professora também, né, dei aula, tudo isso fazendo pós-graduação também, mestrado, doutorado, tudo sempre aqui para o interior. Na verdade eu sou original de São Paulo, de Santo André, região do ABC, então também tenho algumas atividades por lá. Mais recentemente entrei no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fui coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina por 3 anos e desde o ano passado estou presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do estado de São Paulo. Legal. Primeira vez em Ribeirão? Não é a primeira vez. Você, Muito Gisela? bom, né? Eu sou arquiteta urbanista também, já um pouquinho mais do tempo, né? Estou fazendo 42 de formada, acho que a Camila nem era nascida. Continuo na arquitetura, aliás, sempre estive na arquitetura, não tive outra atividade. Comecei com um escritório próprio, continuo com esse escritório, dou aula também, pesquisa, mas não ligada à academia, e eu sou uma entusiasta. Estou muito feliz de estar aqui, de poder bater esse papo com você, Camila. Sou sua fã, é verdade. Acho que você está desenvolvendo um trabalho muito bacana, né, à frente do CAL. Essa semana está muito especial. Eu não quero fazer spoiler, né? Acho que eu não Daqui a pouco posso. a gente fala disso. Mas que bom que você está aqui nessa data tão significativa para Ribeirão Preto, né? Legal. A gente fica honrado com tudo isso. Vamos deixar para o final, né? Deixa para o final. Eu separei algumas perguntas para fazer para vocês. O que motivou vocês a fazerem arquitetura? Bom, no meu caso eu tive uma influência grande do meu pai, né, uma influência de família, era engenheiro civil, aí só para contrariar eu fiz arquitetura e urbanismo, né, mas na verdade uma vivência desde muito pequena em canteiro de obra, né, meu pai era um amante dos canteiros de obra e levava as 3 filhas para esse ambiente sempre que podia, então desde muito cedo eu sabia que eu queria fazer arquitetura e urbanismo. Nunca tive dúvida também, nunca saí dessa profissão, né? Fiz disso quase mais do que profissão, né? Eu costumo dizer para meus alunos, a gente escolhe ser arquiteto urbanista e não ser só das 8 às 18, né? A gente pensa como arquiteto urbanista, né? Na medida em que vai conhecendo a profissão, essa formação que tem, que é bem generalista, então a gente perpassa vários campos e aprende a aprimorar o olhar para as coisas todas, né? A partir dessa profissão. Eu sempre quis fazer também, trilhar uma carreira acadêmica. Eu lembro que no primeiro dia de aula a professora pergunta, né, por que você fez arquitetura e urbanismo? E eu logo queria ser professora. Então, terminei a graduação, já fiz um mestrado, emendei doutorado, pós-doutorado. Só que tive essa coisa interessante, assim, de um professor que me alertou, assim, para essa carreira acadêmica e ele falou, não deixe de fazer projeto, né, porque eu tinha um interesse, né, como eu disse, por obra, por projeto, atividade de projeto, então eu sempre trabalhei ao mesmo tempo que fiz a pós-graduação, né, mas era isso, era uma coisa de menina, de querer atuar com arquitetura e urbanismo. Muito rapidamente o meu interesse, ele se voltou para cidades, né, para a área do planejamento urbano, da habitação de interesse social. Acho que também a arquitetura e urbanismo acaba tocando a gente, né, para questões que são fundamentais, principalmente num país como o nosso, que é carregado e estruturado em desigualdades, né, então fui tocada muito rapidamente para essas questões e fiz disso realmente a minha vida, né. Que legal.
Eu descobri que eu queria ser arquiteta com 13 anos. Uma vez me perguntaram, eu estava no ginásio, naquele tempo era ginásio. Aí, o que você vai fazer? Eu falei, eu quero ser arquiteta, porque eu nasci numa cidade que tinha obras muito interessantes, apesar de ser interiorzão de São Paulo, Araçatuba. Araçatuba tinha muitas casas do Niemeyer e de outros arquitetos fantásticos. Sempre foi uma cidade de vanguarda. E eu andava muito a pé e eu via aquelas casas interessantes, o clube, a igreja. Era uma cidade moderna, inclusive arquitetonicamente. E isso ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, eu quero ser arquiteta para melhorar a vida das pessoas. Eu não tinha consciência da abrangência total do ser arquiteto, né? Eu ainda pensava mais nas residências, mas eu sabia que eu tinha que desenhar e que eu tinha que criar, né? E foi por aí. Então, eu tinha 13 anos e não desisti, tô firme. Bastante tempo. A gente até comentou sobre a tecnologia. Como que vocês enxergam hoje a tecnologia? IA, BIM, transformando o futuro da arquitetura? Hoje de cedo eu estava falando sobre isso, inclusive na TV local aqui de Ribeirão Preto, né? No campo da arquitetura e urbanismo, a coisa da tecnologia, ela está sempre em pauta, né? Porque a gente viu desde sempre as transformações, né? O ingresso dos meios digitais nos processos de trabalho. Então, mais recentemente, isso se intensifica muito. A gente teve um momento em que discutiu muito o BIM, né? Modelagem das construções, enfim, mas acho que a gente avançou pouco nessa discussão aqui no Brasil ainda, né? Apesar da legislação federal que dá prazo para os municípios se adequarem, introduzirem o BIM nos seus processos, né, de trabalho, nas licitações públicas. Acho que a gente ainda olha para o BIM muito como uma ferramenta de modelagem mesmo, só. Né? Eu, como professora, vejo meus alunos, eles com softwares assim, super sofisticados, fazendo 3D. Mal sabe aquilo que está fazendo, né? Assim, gerando uma peça gráfica detalhada, executiva, mas não tem muita noção do que está fazendo, né? Quando, na verdade, o BIM, ele impõe pensar a arquitetura de um jeito bem abrangente, complexo, dentro da complexidade que é o próprio edifício, né? Então, é como se formava lá atrás. A gente aprendia a fazer o projeto de maneira complexa, completa, né, geral. Então, você, para projetar qualquer que fosse o edifício, você já de princípio tinha que saber qual era o sistema construtivo, qual era a tecnologia que seria utilizada, para começar a pensar espacialmente, né, a concepção do edifício, né? A gente foi perdendo um pouco isso, então vira aquele desenho de planta, que depois alguém resolve os detalhes construtivos, né? Então a gente tem essa característica no Brasil ainda de técnicas construtivas ou de mão de obra pouco especializada, de canteiros que são bem pouco especializados, e as tecnologias vão chegando, vão se colocando, mas ainda como algo excepcional. Né? As próprias certificações avançaram um pouco nisso ainda, e aí entra de repente o IA, quer dizer, a gente nem venceu a etapa anterior, né? A questão anterior, e entra a inteligência artificial, e hoje a gente já vê lá no Conselho, é uma questão para a gente, porque a inteligência artificial, além de tudo, ela também provoca a gente a pensar questões sobre autoria, né, de projeto. Então, quem que é o autor do projeto? Eu conto em alguns ambientes que eu vou, assim, que a gente recebeu no conselho, né, alguns anos atrás, uma dúvida de um profissional que tinha feito projeto de uma casa no metaverso. Ele queria registrar aquele serviço. Ele recebeu por aquele serviço no metaverso, recebeu, sei lá com qual moeda, né? E queria registrar o serviço e o conselho não conseguiu ajudá-lo, porque em qual endereço que ele vai registrar, né? Uma coisa fictícia. Isso para dizer que a gente precisa, né? E a gente tem feito um esforço imenso nessa gestão de compreender quais são os impactos positivos e negativos dessas tecnologias todas que vão inevitavelmente participar, né, do nosso campo de atuação profissional. Saber os limites, né? Isso. Até onde dá para ir.
Eu acho que é inevitável, né? Eu sou de outra geração, eu sou do tempo da régua-T, da lapiseira, mas fui me adaptando. A gente é forçado, isso vai acontecendo, a pressão é muito grande. Claro que hoje eu tenho o auxílio multigeracional no escritório, né? Eu sou cercada de menininhos, né? De menininhas, meus estagiários super bacanas que dominam essa tecnologia. Vou ser muito honesta, eu corro atrás, mas não domino. Mas sei que é inevitável e vejo o lado positivo, que é o controle do processo, no sentido, eu faço muito projeto na área hospitalar da saúde, o BIM ajuda muito para compatibilização. Então, isso é muito válido. Agora, a gente tem que saber usar, porque a modelagem é interessante, mas o IA ou o render dá muita ilusão. Você não sabe se é exatamente aquilo que vai acontecer, porque ali tudo é possível, né? Então, eu falo, a pessoa não pode esquecer, o profissional não pode esquecer que ele tem que saber fazer projeto executivo, ele tem que saber fazer uma medida em obra, ele tem que frequentar canteiro. Tudo isso dá uma mascarada, fica lindo, mas é a realidade. Então, tem que saber mesclar. Eu me apoio nos meus estagiários, em colegas, né? Eu trabalho muito com outras equipes de profissionais, engenheiro hidráulico, elétrico, climatização. Nossos projetos são muito multidisciplinares. Então, eu tenho que falar essa linguagem. Se você for fazer um projeto no hospital, tem que ser BIM, não tem jeito. Mas tem que saber enxergar aonde que está, às vezes, algum problema muito sério que mascara. Então, eu assim, como eu sou um pouquinho mais velha, eu tenho já, assim, um pouquinho de, como é que fala, assim, né? De desconfiança. Vamos, mas tem que saber dosar. Acho que tem uma coisa legal, assim, nessa introdução das novas tecnologias, né, no nosso trabalho, que na verdade, se a gente souber olhar para essas tecnologias como ferramentas que, de fato, contribuem para valorizar a nossa profissão, porque o arquiteto urbanista é esse profissional, a Gisela está colocando aqui super bem, é esse profissional que compatibiliza, que trabalha, coordena os trabalhos multidisciplinares, né? Um projeto, ele não é feito só de arquitetura, ele é feito de uma série de complementos, né? E quem que é o profissional que tem a habilitação, que foi formado para fazer essa coordenação multidisciplinar, para verificar as questões de compatibilização de projetos, é o arquiteto urbanista, né? Então, se a gente teve aí um período em que as coisas ficaram tão especializadas e que o nosso trabalho, esse de coordenação mais geral, ele ficou menor, né? Agora, com essas novas tecnologias que impõem essa necessidade de um olhar para a coisa toda, né? Para a cena toda, a gente fala assim, o ciclo do edifício inteiro, né? O edifício, ele nasce, ele se desenvolve, ele vai envelhecendo, ele precisa de manutenção. Então, o BIM, o IA, né, se eles forem ferramentas bem introduzidas nos processos de trabalho, eles auxiliam esse olhar sobre o ciclo do edifício, né? E aí a gente tem um trabalho de conservação, que hoje é tão difícil nas cidades, né? A conservação dos edifícios, muito mais facilitado, muito mais aprimorado e com participação central dos arquitetos e urbanistas, né? Então, a gente olha como uma coisa muito positiva, né? Mas que requer esses cuidados todos e uma mudança mesmo cultural para nós profissionais, para o conselho que regula a profissão, né? Que faz a fiscalização do exercício profissional. Então, todo mundo está se adaptando como Gisela. Assim, né? Eu estou correndo atrás, né? E não tem como não, né, entrar nas novas ferramentas, porque são ferramentas, né? Você pode voltar a trabalhar na régua-T, na prancheta? Pode. Eu tenho um colega que até hoje faz projetos assim, e são muito bons, mas você tem que entender que para comercializar, para chegar na obra, para você ter um controle, uma fiscalização, você precisa dessas ferramentas novas, né? Então, isso eu acho que ajudou muito, é inevitável, e só que tem que usar a favor, né? Tem que ter critérios, né?
Mas é muito bacana. Eu falo, nossa, é um piscar de olhos e a casa vira e você enxerga, faz um corte que é complicado, os benditinhos dos cortes, e você na hora ali já tem o corte resolvido, então agiliza muito. Eu falo que a IA, ela veio para o ser humano ter tempo de ser humano, né? Então, é o que você falou, a gente tem que usar a nosso favor, né? E puxando, falando, né, de tecnologia, como que vocês imaginam daqui a 10 anos a arquitetura e urbanismo? Nossa, 10 anos parece tempo, né? Mas é logo ali, né? Logo ali. A gente, e aí, quando você fala disso com tecnologia, é mais logo ali ainda, porque Mais rápido. as coisas estão mudando tanto, né? A gente, por exemplo, você pega pouquíssimos anos atrás, 3, 4 anos atrás, a gente tinha o BIM, por exemplo, só para o edifício. A gente quase não tinha muita ferramenta disponível, assim, acessível, para, por exemplo, discutir cidades a partir desse mesmo processo tecnológico mesmo. Hoje a gente já tem um universo de softwares que simulam, né, simulam demandas, tráfego, volume d'água nos córregos, né, e tudo isso são instrumentos, né, são subsídios para a gente poder trabalhar, né. Não só arquitetos urbanistas, assim como outros profissionais. Então, eu vejo que a gente está num caminho de adaptação, né? As cidades estão gritando por medidas, né? Acho que nós, profissionais da arquitetura e urbanismo, das engenharias, a gente tem uma tarefa, uma missão nesse momento, né? De olhar para essas urgências que as cidades vão estabelecendo. E eu vejo que a gente vai conseguindo aproximar essas tecnologias para pensar soluções que sejam inovadoras, que sejam integradas, que sejam complexas, assim como os problemas também são, né? Para a gente poder parar, por exemplo, de, como solução, adotar sempre a canalização e tamponamento de córregos, piscinões, né? Que são aquelas soluções de décadas atrás, quando hoje a gente já sabe que precisa lançar mão de outras soluções, né? Então, essas outras soluções, elas certamente ganham um espaço se a gente aproxima as tecnologias, outros procedimentos metodológicos, né, da nossa atuação. Então, eu vejo que daqui 10 anos, eu sou sempre uma otimista nesse sentido, da profissão, né? Sou sempre uma otimista da profissão. Acho que a gente tem tudo para poder apresentar à sociedade outras soluções, assim, a partir da nossa profissão. Também acho que é positivo. Daqui 10 anos, eu acredito que com toda essa velocidade, com toda a tecnologia, a vida vai estar melhor. Espero que seja melhor para todos, né? Assim, independente de classe social, que seja a tecnologia seja usada para uma melhora de vida do planeta, né, de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Eu acho que a tecnologia tem que ser usada para isso, né, e agilizar os processos, né, porque tem ainda processos muito morosos, muito demorados. Então, acho que a tecnologia quebra muitos paradigmas, quebra essa coisa do projeto demorado, da licitação não sei quanto. Então, eu acredito, eu vejo a tecnologia assim como uma ferramenta de agilidade, né? E democratização, de chegar ao conhecimento, a arquitetura, a boa arquitetura, o atendimento ao maior número de pessoas, não ficar ainda restrito numa camada mais privilegiada. Eu acredito, eu vejo por esse lado. Isso que Gisela coloca é super importante, porque a gente está falando do IA, por exemplo, na arquitetura e urbanismo, mas ele está presente em tudo nesse momento, né? E aí a gente já percebe quando o IA ele participa dos processos, esses que são os morosos, né? E que compõem o dia a dia, os administrativos, né? Os legais. Você vai fazer uma licitação, antigamente para montar um processo licitatório levava meses, né? Depois, para desenvolvê-lo, era outros meses. Agora, a gente, com o IA, você gera um termo de referência ajustado, compatibilizado com as legislações em minutos, né? Minutos, claro, você treina um pouco a IA e a equipe, mas é isso, você faz em minutos. Então, essas coisas, acho que libera, você colocou a coisa do ser humano, né? Pra gente, libera a nossa capacidade de pensar criticamente para aquilo que interessa, né? A gente sai
dessa tarefa meio rotineira, mecânica, né? Coloca a tecnologia nisso e começa, ou volta a participar dos processos de reflexão mais crítica, de criativos, né? Então, eu acho que... Criatividade, sim. Acho Libera que espaço, sim, é verdade. Não é? Acho que o voltar, né? Principalmente na criatividade. Uhum. Sobre mobilidade e planejamento urbano, que é uma das suas especializações, né? Como que a mobilidade urbana impacta na qualidade de vida das pessoas e na experiência do cidadão na cidade? Então, esse termo, né, mobilidade urbana, em 2009, acho que foi o primeiro cargo que eu ocupei em prefeitura e era numa secretaria de mobilidade urbana, num momento em que várias prefeituras estavam inaugurando suas secretarias de mobilidade urbana, sendo esse um termo novo, né, aqui pra gente, introduzido com a criação do Ministério das Cidades, que também era novo, tô falando do início dos anos 2000, né? Isso parece qualquer coisa, mas colocou para a gente novos paradigmas para pensar os deslocamentos na cidade, a própria ideia de acesso, né, da democratização, de como é que a gente democratiza o espaço urbano, né, o acesso aos equipamentos públicos, aos serviços, ao trabalho, os locais de moradia. Então, eu acho que desde esse momento a gente amplia um pouco a visão sobre a mobilidade, né? Então, a mobilidade como algo bastante mais abrangente do que só o ir e vir, né? E aí eu acho que isso colocou para a gente uma série de novas preocupações. Quer dizer, eu atuei em mobilidade urbana e pesquisava habitação e fazia planejamento urbano, porque essas coisas, na verdade, são todas uma só, né? Quando a gente fala de planos urbanos, planejamento urbano, plano diretor, a gente faz conectar essas coisas todas. A gente põe em contato os lugares de moradia com os lugares de trabalho, a gente organiza os fluxos na cidade, a gente diz onde tem maior restrição, permissão para uma atividade econômica. Então, a mobilidade urbana, ela entra como uma dimensão do pensar a cidade, do fazer cidade. Mas queria colocar essa ideia de que não pode ser lida como algo muito recortado, porque não diz respeito somente a o ir e vir, ao semáforo, pintura de rua, não é sobre isso, né? Não. Então, quando a gente fala mobilidade urbana, a gente está falando de alguma coisa bastante mais complexa. Eu acho que na nossa região aqui, né? Estou falando nós porque moro em São Carlos e estou no interior do estado há bastante tempo. Eu acho que a gente tem alguns aspectos importantes, bem específicos da nossa região, né? A gente tem uma malha rodoviária importante, que funciona, que é cara, por outro lado. A gente está há alguns meses, né, vivendo um monte de obras aí nas rodovias, mas que são super necessárias para esse deslocamento que é o diário, né? Quantas pessoas não moram numa cidade, trabalham em outra, estudam? Eu mesma fiz isso. Faço isso há bastante tempo, né? Frequento as rodovias há muitos anos, né? Houve um momento em que eu trabalhava na prefeitura em Rio Claro, eu dava aula em Limeira, dava aula em Araras, estudava em São Carlos, e sempre foi uma rotina como essa que me fez muito pensar a mobilidade nesses termos, né? Nessa relação que a gente tem com as cidades ou com as cidades, né? Então, eu acho que a mobilidade urbana, aí ela mais recentemente ganha esse novo sobrenome adjetivo, né? Que é a sustentável, mobilidade urbana sustentável, que é para dizer também dessas formas ou dessa infraestrutura necessária para os nossos deslocamentos dentro de uma perspectiva que atente para as mudanças climáticas, né? Para aquilo que decorre como impacto das enchentes, do aumento de temperatura, quer dizer, então a gente começa também a mudar um pouco a nossa visão sobre mobilidade urbana, na medida em que a gente vai conectando os deslocamentos com maior tempo de exposição ao sol ou à sombra, né, com drenagem, né? Então acho que a gente vai mudando um pouco a conversa sobre mobilidade urbana, mas acho que é um tema central, né, para a gente, principalmente que vive em cidades aqui do interior do estado de São Paulo e que nos deslocamos tanto, né? O carro é quase inevitável, a gente tem um sistema de transporte em geral que funciona muito mal, né, que impõe tempos de espera super longos, que é um transporte caro, pouco subsidiado, né, todo terceirizado, né? Então a gente tem um problema com o transporte
o público, né, coletivo. A gente faz pouco uso de bicicletas, né, tem uma malha cicloviária fragmentada quando tem, cidades que também são muito esparramadas, né, e aí junta isso com relevo, cria-se outras dificuldades de deslocamento, né, então, e aí sobra o carro, moto, né, como formas predominantes de mobilidade. Então, eu acho que a gente, se olhar para tudo isso, para esse grande panorama, né, para as formas predominantes, para aquilo que está de fora, para esses novos aspectos que são absolutamente necessários para a gente fazer também mudanças importantes no que diz respeito à mobilidade urbana. Acho que a gente começa a conversar daí, né? É um assunto importantíssimo, né? As cidades estão maiores e tem, assim, poucas soluções, né, em termos de mobilidade. Mobilidade é tão abrangente, né? Não é só, como você falou, não é só a malha, assim, de trânsito das pessoas, do ir e vir, tudo que está envolvido, né? Então, no fim, é planejamento urbano mesmo, né? E é inevitável, tem que ser pensado, porque já está caótico, imagina. Isso. Se a população continua nessa crescente, se bem que, né, a gente tem que pensar que a população está envelhecendo. Imagina os nossos velhinhos, eu já estou 60 a mais, então eu tenho uma visão de mobilidade um pouco diferente, né? Tem essa preocupação também, que a cidade tem que estar preparada para qualquer faixa etária. Todas as fases, né? Várias fases. Falando de neuroarquitetura, né, e em ambientes de saúde, como que a neuroarquitetura transforma hospitais e clínicas em ambientes de cuidado e bem-estar? Que eu acho que a mobilidade urbana também não é o ir e vir, né, tá ligado diretamente no bem-estar, né, da Você população. sabe que a mobilidade urbana tem um impacto muito grande nos hospitais, porque se você não tiver um bom acesso, uma boa malha viária, um caminho desimpedido, você vai ter um impacto no atendimento. Então, às vezes, o hospital é fantástico, de alta tecnologia, de alta complexidade, mas o acesso a ele é complicado. Então, imagina o impacto da mobilidade na saúde, né? Não só na vida normal, nas atividades diárias, mas nessa parte também de um atendimento hospitalar, ou numa clínica, ou um hospital menor, uma UPA, uma UBS. Então, a mobilidade urbana foca, é óbvio, né? Mas tem muito reflexo. Falando em neuroarquitetura, a arquitetura como um todo, hoje a gente fala em neuroarquitetura, mas sempre existiu. É que a gente não tinha dado os nomes mais científicos, né? E hoje tem muitos estudos, né? Uma parte que está muito desenvolvida, que são as percepções. Você fazer o projeto de acordo, focando no ser humano, no paciente, no cuidado do paciente, sempre o paciente. Eu falo que não é só o paciente, que é um combo, sabe? Combo do sanduíche. Então, o paciente, o médico, o enfermeiro, a estrutura, o acompanhante e o visitante. Então, você tem toda essa população, o fulano que vai fazer uma entrega no hospital, todo esse pessoal vai ter uma percepção desse espaço construído, desse hospital, ou dessa clínica, ou desse espaço de cuidado. E se for trabalhado dentro das boas práticas de arquitetura hospitalar, mas da área psicológica, da neuroarquitetura, que você vai ter resgate, vai trabalhar cromoterapia, a questão de acústica, né? São elementos que, através da neuroarquitetura, de todo esse conhecimento que a gente tem hoje, você pode fazer um espaço que vai promover o bem comum e também trazer um espaço que pode ter um resultado de cura
muito interessante. Eu tenho uma experiência muito legal que eu vivi recentemente. Fiz o projeto de uma UTI, uma unidade, né, de terapia intensiva, e colocamos, porque não tinha condição de ter janelas laterais. A gente pôs uma iluminação zenital. E ficou muito interessante, ficou bom. Claro que foi feito com carta solar, né, atendemos todas as necessidades técnicas. E passou uns 6 meses, a gente teve um retorno muito gratificante mesmo da equipe de enfermagem, que eles vieram nos agradecer porque a recuperação dos pacientes naquela UTI, por ter iluminação natural, que respeitava o ciclo circadiano, era muito mais rápida do que numa UTI sem janela nenhuma. Isso é neuroarquitetura, é ciclo circadiano, é luz do dia. Então, todas essas sensações que o paciente passa a ter, ele reconhece, às vezes inconscientemente, ele começa a até melhorar, a recuperação dele passa a ser mais rápido, né? Então, é importantíssimo o arquiteto também ter conhecimento dessa área toda, né? Porque são seres humanos e realmente é impactante. Sempre pensando no bem-estar, né? No conforto. Então, eu acho que também é inevitável. A gente tinha tudo isso, imagina, quando eu fiz faculdade, não tinha neuroarquitetura, mas a gente tinha intuitivamente essa preocupação. A gente praticava, mas sem dar os nomes, né? Hoje já é uma ciência, né? Tem milhões de cursos e tal. E é sempre bom a gente pontuar tudo que vai trazer esse benefício para o paciente. Como impacta na experiência dele, né? A experiência do paciente tem que ser a melhor possível, sim, mas eu falo que é o combo. Não é só o paciente. Você tem todas as pessoas, os usuários, pacientes ou não, daquele espaço. Então, a gente tem que pensar em tudo. E acho que tem essa relação antiga mesmo, né? Que a Gisela está lembrando. Se hoje a gente dá nome e coloca essa disciplina, vamos dizer assim, né? Nos espaços hospitalares, nessa relação com a ideia de cura e tudo mais. Isso estava tão dado, né? Desde sempre. A relação entre arquitetura e saúde. Saúde, foi sempre muito presente, né? Se a gente vai lá no século passado, né, lá com os problemas dos cortiços, das pestes, sim, das epidemias, né, a relação da saúde humana com aquilo que decorria da casa que não tinha iluminação, que não tinha ventilação, né? Eu lembrei, você estava falando, eu lembrei daquele filme, eu não estou lembrando o nome da psiquiatra, Nise de Mello? Nise, acho que é esse o nome dela. Né, que tem o filme que fala sobre a história da psiquiatria no Brasil e quando ela decide colocar os pacientes ali internados, né, os internados no hospital psiquiátrico do lado de fora para viver ao ar livre, para tomar sol e como que isso... Ver o jardim, né, os jardins terapêuticos, a proximidade da natureza, a luz do sol, todo esse conforto que... o ser humano precisa, o ser humano anseia por isso, mas a vida da correria acaba, né, distanciando, mas a gente está retomando, né? Então, principalmente depois da pandemia, né? A pandemia, nos colocou mais fortemente essa relação com os espaços públicos, espaços abertos, necessidade disso na nossa vida, né? Como que chama o filme? Depois eu até te passo, que eu não estou lembrando direito, mas é um filme brasileiro que fala essa história da psiquiatria no Brasil. Daqui a pouco alguém cochicha pra gente. Mas é a história dela, que foi uma das primeiras, né? Médicas psiquiatras que introduz essa ideia de cura, né, nos espaços que eram de reclusão, de aprisionamento, né, das pessoas adoecidas ali. E ela tem uma virada de chave importante que hoje alimenta todas as diretrizes, né, de saúde mental. De saúde mental. Toda a política de saúde mental, ela está baseada nessa ideia, né? Que legal. Camila, falando na descentralização do CAU, é a primeira plenária, né, fora de São Paulo.
em Ribeirão Preto. Em Ribeirão isso, Preto, né? a última que nós fizemos fora da sede da capital foi em 2000, eu vi hoje, isso eu nem sabia. Foi em 2014 em Santos, faz E aí, mais de 10 anos. Mais de 10 anos e agora é Ribeirão Preto. Isso. Marca um processo, né, da descentralização. O que significa isso para os profissionais de arquitetura e para a comunidade? Então, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele tem 15 anos, né, de existência, 13 de funcionamento mais efetivo. Aqui no estado de São Paulo, ele se organiza, o CAU está presente em todos os estados, né, nos 26 mais Distrito Federal, e aqui no estado de São Paulo, que reúne quase 40% dos profissionais ativos no país inteiro, que nós somos quase 75 mil, aproximadamente 75 mil arquitetos, a gente tem uma estrutura de funcionamento que é composta pela sede, lá na capital, São Paulo, no centro de São Paulo, e outros 10 escritórios, que a gente chama escritórios descentralizados, né? Então, o Ribeirão tem o seu escritório descentralizado e atende um universo de, acho que são 98 municípios, a regional aqui. E assim as outras regionais também, né? São muitos municípios para um escritório que tem uma estrutura pequena, né? Uma estrutura de atendimento, de fiscalização, que é pequena, mas que procura fazer esse trabalho mais aproximado com os profissionais. Desde a gestão passada, essa ideia de descentralizar as atividades do CAU, ela está mais presente, e na nossa gestão, né, desde o ano passado, a gente vem muito fortemente pensando como fazer isso. É importante dizer que o CAU, ele quando foi criado, ele foi criado para ser mais digital, vamos dizer assim, né? Então, a gente não tem um corpo de funcionários muito extenso, porque a ideia era que a gente pudesse utilizar, né, os serviços do conselho todos de forma digital, que a fiscalização também pudesse acontecer mais e mais na forma digital. Claro que a gente tem os fiscais que estão na rua, que vão em obras e tudo mais, mas a gente tem um jeito de organizar a fiscalização muito mais digital, o que nos dias de hoje é bom, né? Os dados estão georreferenciados, a gente tem condições de promover essa ideia de surgimento do conselho, né? Mas a gente sabe que os profissionais têm essa carência, essa vontade de tomar cafezinho com o funcionário do conselho, perto, né? De tirar dúvidas de forma presencial. A gente falando, né, no que é o ser humano e nas nossas rotinas, a gente tem essa necessidade, principalmente nas cidades mais de interior, onde deslocamentos permitem que a gente dê aquela escapada no dia e vá até o escritório para poder tirar uma dúvida, encontrar um outro colega, né, reclamar um pouquinho da profissão, trocar experiência, então, tudo isso faz parte, né? E aí a gente ficou pensando um pouco como que a gente podia criar condições para uma maior aproximação do conselho com os profissionais, né? A gente tem dito assim que a nossa gestão tem trabalhado em 2 escalas, né? Uma grandona, que é ligada às políticas públicas e tenta colocar o arquiteto na implementação das políticas públicas, mostrar qual é a nossa função social, para que a gente serve, né, diante aí das preocupações das cidades, e a outra que é essa escala do cotidiano do profissional. Então, fazer a plenária aqui em Ribeirão Preto, unindo não só, né, o fazer a plenária fora. Plenária, para quem não sabe, é a nossa o nosso principal compromisso mensal, né? É o compromisso que reúne os nossos 77 conselheiros, os nossos funcionários, onde a gente debate as pautas que são as mais centrais para o conselho, onde a gente toma decisões importantes, né, para a vida dos profissionais aqui do estado. Então, trazer a plenária para o interior tem esse aspecto simbólico, né, de aproximar todos os representantes eleitos pelos profissionais dos próprios profissionais, né? Em Ribeirão Preto a gente tem a segunda maior regional, a gente tem cerca de 5 mil arquitetos ativos, então do ponto de vista simbólico é uma aproximação importante, né? Ela está aqui nessa semana mesclada com a inauguração da nossa casa, né, que daqui a pouco a gente vai falar. Então, a gente também tem essa outra questão importante, que é ter adquirido uma sede própria, né, um escritório próprio no interior do estado, numa regional importante, e isso também, né, para além das questões de funcionamento, né, de organização,
as operacionais também têm a sua dimensão simbólica importante. Mas, para a gente, isso está num combo, para usar a palavra da Gisela, né? Porque a gente tem feito muitas ações voltadas para essa ideia de descentralização, para essa ideia de uma maior aproximação com o profissional. Queria destacar aqui para vocês o nosso projeto Polos Regionais do CAU, né? Uma coisa que a gente vem trabalhando bastante desde o início da gestão. Então, a gente tem a sede, tem os 10 escritórios e a partir de um cruzamento de dados e de uma leitura do território, a gente identificou outras 40 cidades onde a gente deseja implantar um polo regional do CAU a partir de uma parceria com alguma entidade de arquitetura e urbanismo, por exemplo, as associações de engenheiros e arquitetos, ou faculdades municipais, cursos de arquitetura e urbanismo, como uma forma de estabelecer um endereço secundário de referência para os arquitetos e urbanistas e criar uma rede mais capilarizada de presença no território. A gente aprovou o nosso primeiro polo regional na plenária do mês passado, que vai ser no município de Assis, dentro da Faculdade Municipal de Assis, que tem um curso importante ali de arquitetura e urbanismo para aquela região, e a gente já está com algumas outras cidades engatilhadas aí para os próximos meses também aprovar as parcerias e implementar os nossos polos regionais, sendo essa assim uma ação bastante importante para a gente dentro desse programa de descentralização. E eu acho que agora chegou a hora, né, de falar da sede do CAU, que inaugura essa semana também, amanhã? Amanhã. Se você puder compartilhar com a gente um pouquinho, como que foi a escolha? Então, nosso escritório descentralizado aqui da Regional de Ribeirão Preto já funciona nessa casa, que é uma casa, uma arquitetura modernista importante, né? Aqui para o município de Ribeirão Preto, uma casa tombada pela sua arquitetura, do arquiteto João Batista Martinez Correia e o Martim Tresca, acho que é assim que fala o nome dele, né? Então, uma produção da década de 60, e é muito simbólico porque o interior, a Gisela lembrou de Araçatuba, produção modernista em Araçatuba. A gente tem uma produção muito importante desse período em várias cidades do interior, mas é tão invisibilizado, né? Porque a gente tem essa coisa da arquitetura colonial, aquela que está presente no centro das cidades, né? Que a gente reconhece mais na igreja, na Praça da Matriz, nos casarões e tudo mais, mas a gente tem uma produção muito importante modernista no interior do estado, que vai se revelando a partir de muitas pesquisas, processos de tombamento, de legislações locais, que fazem gestão desse patrimônio, né, com muita dificuldade, porque a gente sabe que isso requer recursos, mas a gente tem, o CAU tem como diretriz a aquisição de bens tombados para sua salvaguarda, para poder contribuir com a conservação do patrimônio cultural das cidades. Então, não foi o único aspecto, né? Então, a gente já funcionava nessa casa, já tinha interesse de adquiri-la. Por algumas razões, essa ideia foi abandonada na gestão passada, mas a gente começou sabendo que precisava fazer isso, né? Que tinha uma dimensão simbólica muito importante, tinha uma dimensão política muito importante, porque é isso, quer dizer, o CAU contribuindo com a conservação de um patrimônio importante para a cidade, que é representativo de uma produção relevante nas cidades do interior, né? E dentro de uma mudança também de conceito do que é o próprio escritório descentralizado, né? A ideia de adquirir essa casa, que tem uma arquitetura importante, né? Um espaço delicioso, todos estão convidados a participarem da nossa inauguração amanhã, né? Muda o nosso conceito de escritório, porque a gente está inaugurando a casa dos arquitetos e dos urbanistas, né? Então, a Casa da Arquitetura e Urbanismo em Ribeirão Preto vira para os profissionais de arquitetura e urbanismo, não só da cidade, mas das cidades próximas, para outros profissionais que atuam muito em parceria conosco, um endereço de referência para atendimento, para busca por orientações, para encontros, né? Então, a ideia é que essas casas, assim como os polos também, a gente trouxe nessa mesma chave, está muito relacionado à ideia de uma programação que seja cada vez mais recheada, permanente,
permanente e que o arquiteto sempre lembre dessa casa, né, no seu dia a dia, está com dúvida, está precisando de alguma coisa, está com um espaço de tempo, quer olhar para o jardim lindo que essa casa tem, está lá, é um endereço que é de todos nós. É muito bonita a casa. Então amanhã a gente vai fazer essa inauguração à noite, né, a partir das 19 horas. Como eu disse, é uma casa que já abriga as atividades do conselho, né, mas que a gente, inclusive, porque adquirimos, a gente vai conseguir agora proceder com a adaptação, tornar a casa acessível 100%, né, ela é uma casa que é organizada em patamares diferentes, ela hoje tem, né, as rampas, que são aquelas que a gente instalou para poder prover o espaço de acessibilidade, mas agora, sendo nosso patrimônio de todos os arquitetos urbanistas, a gente tem condições de fato, fazer as contratações de projeto, de adequações do espaço, para ser, inclusive, referência, né, daquilo que é o nosso ofício, né? E dentro dessa mesma chave também anunciar que a gente está com a ideia, né, já tem isso programado, de também fazer aquisição de uma sede própria na cidade de Campinas, que é depois da capital, é a primeira regional em maior número de arquitetos ativos, e seguida de Ribeirão Preto. Então lá a gente também está com processo aberto, né, definindo os critérios de seleção, né, de busca, na verdade, de imóveis que tenham relevância arquitetônica, que tenham boa localização, que sejam de interesse dos arquitetos urbanistas, para a gente ampliar essa nossa ação. Foi aquele convite que você me mandou, né? Exatamente. Assim, tem uma coisa que eu sempre coloco essa questão também, né? A relação dos profissionais com o conselho, ela é muito burocrática. Né? A gente se forma, faz lá o registro e passa a pagar anuidade RRT, anuidade RRT. E, para mim, o conselho é tão mais do que isso, né? Ele pode ser tão mais do que isso. Então, a Casa da Arquitetura e Urbanismo, né, de Ribeirão Preto, daqui a pouco é de Campinas, e a gente vai transformando todos os nossos escritórios em espaços como esse, tem a ver com essa ideia de conselho que é mais acolhedor, né, que é próximo do profissional, que é um ponto de apoio, como Gisela colocou, né, a partir do qual a gente consegue estabelecer relações de outra natureza, né, com o nosso conselho, né, o conselho é uniprofissional, é só dos arquitetos urbanistas, né, é um conselho que tem recursos, que consegue reverter recursos em ações. A gente tem questões de comunicação que são muito sensíveis ainda, né? A gente vem trabalhando muito com isso, mas o que o conselho faz em prol dos profissionais não é pouco. Né? A gente tem muitos editais, a gente tem programa de mentoria profissional, a gente está terminando agora uma plataforma que vai reunir cursos, todos os nossos manuais, conteúdos que o Conselho produz, que vai ficar à disposição dos arquitetos, né, registrados no Conselho, ativos, adimplentes. Então, a gente tem muita atividade, né, e a gente pensa essa Casa da Arquitetura e Urbanismo como um lugar onde a gente consegue apresentar para o profissional tudo isso que a gente produz, né? Dá para fazer online? Dá para fazer tudo online hoje em dia, né? Mas é isso, tem uma ideia de pertencimento, sim, de identidade, da gente entender que o conselho é esse parceiro, né? Profissional, que a gente não vê outra forma de conseguir fazer se não for por esse caminho, né? Então, a gente tem alguns escritórios que ainda funcionam em salas comerciais, no alto de um prédio comercial. Né? Então, para você chegar, para perguntar uma dúvida super pontual, você tem que passar por uma catraca, você tem que dizer... Não é assim que a gente acha que o conselho deva funcionar, né? A gente entende que essa relação precisa ser o mais próxima possível. Então, acho que a gente está num caminho importante, né? Inaugurar essa casa é uma entrega importantíssima dessa gestão. Não foi um caminho fácil de trilhar, né? Porque tem todo um rito administrativo, jurídico que a gente precisou percorrer, né? Tem uma carga política importante. A gente está aqui em Ribeirão Preto, inaugurando uma casa, né? A nossa gestão fazendo a entrega dessa casa para os arquitetos urbanistas aqui da região. Então, teve todo um percurso, alguns enfrentamentos, mas a gente venceu todos eles e amanhã a gente inaugura a casa. Você falou sobre mentoria, como funciona? A gente... do CAL?
A gente tem um projeto de mentoria e apoio profissional, é assim que ele chama, né? A gente aprovou logo no início da gestão o nosso planejamento estratégico para os 3 anos de gestão. Temos 7 programas prioritários, né? E eles abrigam projetos. Então, dentro do programa de valorização profissional, a gente tem esse projeto de mentoria, que nada mais é do que organizar conteúdos que preencham lacunas de formação dos profissionais, né? A gente, por ter uma formação super generalista, é comum que o profissional ele saia, né? Quem é professor sabe, né? Eu falo, março é o mês de campainha, de gente batendo na porta, porque o profissional se forma, de repente ele fala, o que eu vou fazer, né? Eu faço reforma, eu abro o escritório, eu grudo no meu amigo, eu vou fazer o quê, né? É sempre dúvida desse tipo. Então, a mentoria profissional, ela apresenta, principalmente para recém-formados, mas não só, né? Apresenta arranjos profissionais, como é que a gente se organiza do ponto de vista jurídico, né? Como é que a gente monta um plano de negócios, como é que a gente faz gestão de escritório. Então, tem uma dimensão como essa, apresenta as organizações da sociedade civil, né? Sendo esse um arranjo que não é novo, mas que a gente vem destacando muito como uma potencial forma de se organizar profissionalmente, né? Principalmente para quem pretende atuar no campo das políticas públicas. E tem também algumas trilhas, vamos dizer assim, que vão participando dessa mentoria e que são as de especialidades, né? Então, a gente tem um curso que nós conseguimos formatar em assistência técnica para habitação de interesse social. Tem um curso que nós estamos construindo em mudanças climáticas, então vai ter muito a ver com planejamento urbano, mobilidade urbana sustentável, enfim, todos esses temas correlatos. Patrimônio, a gente tem um projeto acontecendo, que é fruto de um edital que nós promovemos com o IPHAN, a superintendência aqui de São Paulo, que é uma formação de 1 ano em todo o nosso trabalho em patrimônio, desde levantamento, identificação de patologias, metodologias participativas, educação patrimonial, até projeto, né? Procedimento de projeto mesmo, em patrimônio. Então, essas especialidades, vamos dizer assim, elas ganham lugar dentro do projeto de mentoria profissional que vai organizando essas trilhas e que vão depois, todas elas, ser abrigadas numa plataforma, que foi essa que eu mencionei. A gente está contratando uma plataforma, deve entregar no próximo semestre uma plataforma com esses conteúdos todos digitais, né, mas que também vão ganhar versão presencial nas casas de arquitetura e urbanismo. Mas sobre a mentoria tem no site já, não? Já tem, a gente vai ter, eu não vou precisar agora, depois eu posso passar para vocês, porque a gente está organizando né, sempre chega setembro, outubro, tem aquela reta final do ano que todo mundo vira passa rápido. Mas a gente deve abrir, inclusive, um edital de mentoria, onde os profissionais vão poder se inscrever, eles vão receber conteúdos para poder organizar um plano de negócios, visando, né, a formação de uma pessoa jurídica que será incubada pelo conselho para poder avançar e se desenvolver de forma, né, saudável do ponto de vista financeiro, organizativo, técnico, né? Então, um edital que deve sair logo. Bacana. É para dar apoio mesmo para quando ela sai da faculdade, né? Porque assim, a gente conversa com os profissionais, principalmente os recém-formados, né? Eles falam muito disso, assim. Aqui em Ribeirão mesmo, outra vez que eu estive, tinha um recém-formado, ele tinha 5 anos de formação, mas ele antes atuava como dentro de escritórios de arquitetura, de empresas de marcenaria, quer dizer, estava em contato, né, principalmente com a área ali de arquitetura de interiores. Ele falou: Camila, eu me formei, eu tenho um computador que eu preciso comprar, um software que é caro para trabalhar de forma certificada, eu tenho que alugar um espaço, eu tenho que ter um contador, eu tenho que ter um advogado porque eu não sei fazer contrato, eu tenho que ter um carro porque além de fazer projeto, eu compro material, levo na obra. Eu tenho, assim, ele foi listando tudo que imediatamente ele precisava ter para fazer o básico, né? Ele falou: não dá, não fecha essa conta, né? Então,
eu fiquei muito pensando nisso, né? Dividir com os meus colegas, né? Já estava presente na nossa plataforma quando a gente se candidatou. Gisela era colega na nossa chapa também. Então, a gente organizou uma plataforma que procurou olhar para isso, né? Como é que o conselho, dentro desse quadro, como é que ele apoia esse profissional? Com o que ele apoia? Dá para a gente fornecer contador? Não dá para fornecer um contador, mas a gente pode reunir uma série de dicas de contabilidade para esse profissional. A gente está quase fechando um acordo com o Conselho de Contabilidade, porque também os contadores não são orientados a orientar bem o profissional de arquitetura. A gente vai abrir um escritório de arquitetura, coloca lá uns quinais qualquer lá, né? E depois tem que revisar estatuto, coisa assim, porque a coisa não estava tão bem dada. Então, a gente criou uma ferramenta que já está disponível no site também, para você olhar para todos os quinais. Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer projeto de jardim, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ele já vai organizando quais os quinais que devem entrar na sua forma jurídica. Então, coisas assim que a gente entendeu que o conselho pode fazer. A gente não pode fornecer advogado, mas a gente pode ter modelos de contrato, dicas de contrato, para o profissional não criar armadilha para ele mesmo, né? A gente tem a comissão de ética olhando muito para isso, né? Porque, em geral, as denúncias dizem respeito a falta de orientação, né? O profissional foi lá, fez de uma forma que ele entendeu que era a melhor possível, e aí acontece alguma coisa, tem lá um buraquinho no contrato que não, né? Então, a gente está muito de olho em formas de apoiar o profissional, né? Não só do ponto de vista da sua formação, que é o caso da mentoria, né? Desse arranjo profissional mais organizado, apoiado mesmo, mas também nesses outros itens que compõem o dia a dia. Então, o programa de benefícios a gente está reestruturando, né? Tem uma série de coisas que a gente está fazendo olhando, né, para esse profissional que tem muitos itens para vencer. Real, né? Que é o básico que a gente pode fazer. A gente tem que fazer isso pelo profissional. Que bacana. É legal ver, né, o conselho dedicado em estar no lugar do profissional para dar solução para tudo que ele precisa, né? Ou pelo menos ajudar de alguma forma. E para a gente finalizar, eu queria pedir uma mensagem para vocês, assim, uma dica, talvez, para quem está começando agora na arquitetura. Eu como presidente, minha mensagem não poderia ser outra, a não ser essa de que, né, pra gente, a profissão de arquitetura e urbanismo é uma beleza, é uma coisa linda, né? E ela é carregada de desafios, evidentemente. A gente tem um quadro, a gente faz parte de um quadro que é de precarização do trabalho como um todo, né? Então, olhar para o conselho como um parceiro, inclusive participar do conselho, né? Não só buscar apoio, buscar informação, mas também participar do conselho. A gente tem eleições a cada 3 anos, os profissionais podem contribuir. Isso que eu estou colocando aqui para vocês não é a ideia da cabeça da Camila, né? Quando a gente reúne colegas para poder participar de uma eleição, a gente está falando com profissionais que atuam em frentes diversas, né? Tem profissional docente, profissional de arquitetura de interiores, tem gente que trabalha em prefeitura. Então, essa reunião, né, de coisas que são desafios de todos nós, né? E transformar isso em propostas, em ações efetivas que melhorem, valorizem a nossa profissão, é tarefa de todos nós, né? Então, a mensagem é essa de que a profissão é muito bonita, ela é muito necessária, né? Eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando do quanto nós somos necessários, né? Com certeza. Então, nós somos muito necessários e a gente precisa se unir em torno da valorização da nossa profissão, né? Principalmente a partir do conselho, a partir das outras entidades de arquitetura e urbanismo, né? A gente junto, trocando experiência, a gente consegue cada vez mais olhar para os desafios, né? E transformar os desafios em oportunidades para a nossa profissão. Bacana, obrigada. Tudo que a Camila falou
É exatamente isso que eu penso também. E eu queria, assim, falar para os jovens, né? Os recém-formados ou quem pretende fazer arquitetura. A arquitetura é uma missão para a gente melhorar a vida das pessoas, do ser humano, da moradia, de edifícios corporativos, de qualquer tipo de ambiente construído. Olha o poder transformador da arquitetura. Às vezes, na faculdade, ou a gente é muito novo, a gente não tem noção da dimensão, da importância que a gente tem e o que a gente consegue de resultado com boas ideias, com criatividade, com conhecimento. Eu falo para os meus estagiários, o pessoal, aluno, olha, se capacite, não pare de estudar, estudar a vida inteira e dedicar à profissão, porque é uma missão para melhorar a vida das pessoas. O arquiteto tem esse poder, só que às vezes, né, a pessoa fica meio perdida e não acredita, porque é uma profissão difícil, é uma profissão que os primeiros 5 anos são difíceis de romper, exatamente por tudo isso que eu fiquei super surpresa de saber que o CAU agora tem esse viés de ver o recém-formado, de dar apoio, essa parte de infraestrutura, vamos falar assim, administrativa, porque sair e começar um escritório, gente, não é fácil. Você não sabe nem por onde começar. Então, parabéns, isso é muito bacana. Então, eu acho que o arquiteto precisa se imbuir dessa importância. Tem muita gente nova que acha que é uma profissão assim, simpática, bonitinha, oba-oba, modinha. Não, gente, nós podemos transformar a vida das pessoas, né? Aliás, isso vem acontecendo há muito tempo, mas eu não sei se é passado nas escolas essa importância, né? A grandeza da profissão. Então é isso. Muito obrigada, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que agradeço a participação, o tempo de vocês. Foi um prazer, Camila, Gisela, obrigada. Eu que agradeço. A gente que agradece, foi ótimo. E para quem está acompanhando aqui, não esquece de curtir, comentar e até o próximo. Obrigada.